Daí, pessoal, mais uma resolução. Pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo-se de 3 peças, sendo 2 delas triângulos congruentes e a terceira um triângulo isósceles. A figura a seguir apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. Na figura, o mosaico que tem as características daquele que se pretende construir é... Bom, o mosaico que eu pretendo construir tem que ter as condições. Primeiro, o mosaico como um todo tem que ter um formato de um triângulo retângulo. Então, vou colocar aqui, ó, que o mosaico, né, a figura toda, tem que ser um triângulo retângulo. Ok. Tá aí a primeira condição. A segunda, vai ver aí a montagem, né? A composição desse mosaico com 3 peças, sendo 2 delas triângulos congruentes. Então eu preciso ter 2 triângulos congruentes das 3 peças do mosaico. Eu preciso 2 triângulos congruentes. E preciso que a terceira peça, né, seja também um triângulo, mas um triângulo isósceles. Ok. Então, aí nós vamos para a averiguação dessas 3 condições. Primeiro eu vou focar na questão de ser o mosaico como todo um triângulo retângulo. Lembra, para ser triângulo retângulo, eu preciso de um ângulo de 90 graus. Um dos 3 ângulos deve ser ângulo de 90 graus, um ângulo reto. O mosaico 1 eu tenho aqui, ó, 90 graus. Ok. Então, esse mosaico número 1 está me servindo. O mosaico número 2, olha só, esse ângulo aqui, ele também é 90 graus. 30 mais outro 30 mais outro 30. Então, aqui eu também tenho um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Portanto, o mosaico 2 também satisfaz essa condição de formato em triângulo retângulo. O mosaico 3 também, está aqui o ângulo reto, ó, o ângulo de 90 graus, ok? Então as 3 primeiras estão servindo. O mosaico número 4, eu tenho um ângulo de 80 graus, um ângulo de 25 graus, e o terceiro ângulo aqui, olha só, ele é 50 com 25, ele é 75. Então, nota que nenhum deles é um ângulo de 90 graus. Então, eu já posso descartar esse mosaico 4. Por quê? Porque o mosaico não tem formato de triângulo retângulo. Então, esse aqui está fora. O mosaico 5, eu tenho aqui um ângulo de 30, aqui outro ângulo de 30, e aqui eu tenho um ângulo de 120. Então, note que também não tem a presença do 90 graus, portanto, não é um ângulo, não tem ângulo reto nesse triângulo, não é um triângulo retângulo, e o mosaico número 5 também está fora pela análise dessa característica, dessa condição. Ok, então isso está satisfeito. Vou analisar então o mosaico 1, 2 e 3 contra as outras características. Preciso de 2 triângulos congruentes e um triângulo isósceles. Então aqui eu tenho 2 triângulos. Mosaico número 1, eu tenho aqui, ó, 30, 60, 90, 30, 60, 90. Então, a princípio, olha só, a princípio, esses 2 triângulos são congruentes. Então, ainda não vou descartar. Precisa de um triângulo isósceles. Olha só aqui, ó, esse triângulo está em xadrez aqui, ó, ele realmente é isósceles. Aqui eu tenho um ângulo de 30 e aqui eu tenho um ângulo de 30. 2 ângulos iguais significa 2 lados iguais, né? Triângulo isósceles, propriamente dito, é aquele triângulo que tem 2 lados iguais. Se ele tiver 3 lados iguais, ele continua sendo isósceles do tipo equilátero. Mas tendo 2 lados iguais, ele já é isósceles. E como ele tem 2 ângulos iguais, automaticamente tem 2 lados iguais, né? Não esquece aqui, eu vou colocar para ti, ó, que num triângulo o número de ângulos iguais,
o número de ângulos iguais corresponde ao número de lados iguais. Então, isso é característica dos triângulos, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, dois ângulos iguais, tenho dois lados iguais, então esse triângulo aqui realmente, ó, ele é isósceles. Bom, então nota que a letra A satisfez, por enquanto, essa característica de ser congruentes e o triângulo isósceles, né? Então, a princípio. Depois eu vou voltar para uma análise com mais detalhe, tá? Com mais critério. O segundo também, né? Eu tenho aqui, ó, esse triângulo 60, 90, 30 e aqui 60, 90, 30. Dois triângulos congruentes. Então, a princípio são congruentes. Eu vou usar essa expressão de a princípio, né, para essa congruência. E aqui eu tenho outro triângulo que é isósceles. Por quê? Porque, de novo, eu tenho dois ângulos de mesma medida. Se eu tenho dois ângulos de mesma medida, eu tenho dois lados de mesma medida, logo, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Ok, então, por enquanto, eu estou em dúvida entre o mosaico 1 e o mosaico 2. O mosaico 3. O mosaico 3, eu tenho aqui 22, 68, 90 e aqui 22, 68, 90. Então, a princípio, dois triângulos congruentes. E o outro que está em xadrez aqui, esse triângulo aqui, ó, eu tenho um ângulo de 46, um ângulo de 90 e um ângulo de 44. Nota que eu tenho os três ângulos diferentes. Se eu tenho três ângulos diferentes, lembra, o número de ângulos iguais é o número de lados iguais. Se eu tenho três ângulos diferentes, eu tenho três lados diferentes. E esse triângulo aqui, ele é, na realidade, portanto, um triângulo do tipo escaleno. Três lados com medidas diferentes. Então, esse mosaico 3 aqui também está fora. Bom, e aí eu volto para o número 1 e número 2. Eu já tenho ali os dois triângulos isósceles, então minha dúvida ficou dois triângulos congruentes. Então, agora minha preocupação é entre esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, se existe congruência ou não. E nesse outro, esse triângulo aqui e esse triângulo aqui, se existe congruência ou não. Bom, então vou analisar a primeira figura do mosaico 1, portanto. E aí eu vou para o lado que é comum. Tá? Então, o lado comum é que vai, de certa maneira, discernir aí se existe a congruência ou não. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer a marcação desse lado comum aqui. Eu vou destacar, ó, esse lado comum aqui, ó. E vou aproveitar outra figura também. Vou fazer o mesmo. Aqui o lado comum entre os dois triângulos. Muito bem. E agora vou para a análise. Olha só. No mosaico 1, esse lado aqui, que é comum, que é o lado comum entre os dois, ele se opõe ao ângulo de 60 graus. Enquanto que no outro triângulo, esse lado comum, ele se opõe ao ângulo de 90. Então, esse lado, ele não está exercendo, vamos dizer assim, o mesmo papel, ele não está na mesma posição de um triângulo para o outro. Então, aqui não está havendo essa congruência. Para que houvesse essa congruência, eu podia pensar assim, olha só, podia colocar aqui, ó, o triângulo, esse aqui, eu posso chamar até de triângulo 1, esse triângulo 1, ele está aqui 60, aqui 90, né, que é o ângulo reto, e aqui o 30. Se eu pego esse triângulo de cima e ponho esse lado aqui, ó, junto dessa linha, troco ele de posição e faço esse tipo de desenho, esse tipo de disposição, aí aqui eu tenho o 90, aqui eu tenho o 30 e aqui eu tenho o 60. E aí o lado comum, olha só, agora sim, ó, o lado comum
se opõe a 90 e o lado comum se opõe a 90. Então, nessa posição, esses dois triângulos estariam em congruência. Mas na figura não, porque o lado comum se opõe a 60 e o lado comum se opõe a 90. Então, esse mosaico 1 aqui ele está fora. O mosaico 2, o lado comum, olha só, o lado comum aqui, ó, ele se opõe ao ângulo de 60 graus e aqui ele também se opõe ao ângulo de 60 graus. Portanto, eu tenho que o mosaico que realmente obedece, que segue a ordem do exercício da construção desse mosaico, é o mosaico número 2. Ok? Então, uma questão aí, né, que é separada por um detalhe, né, definida por um detalhe. Espero que a resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.